Paz do Senhor, povo de Deus. Eu quero cumprimentar a todos e hoje nós estaremos meditando numa palavra, orando juntos, né? Trabalhando um tema, né, que eu acho que vai ser de grande valia. Evangelho de Mateus, capítulo 2, versículo 13. Diz assim: tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José, em sonho, e disse: dispõe-te, toma o menino e a sua mãe, foge para o Egito, e permanece lá, até que eu te avise. Porque Herodes há de procurar o menino para matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e a sua mãe, e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Amém? Queridos, como é que você tem olhado para o momento que nós estamos vivendo hoje no nosso país e nesse momento mundial? Eu não sei se vocês têm percebido, existem algumas pessoas que têm se manifestado a favor, outras que têm se manifestado contra. Amém? Então olha só, aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 2, versículo 13, vai falar da fuga para o Egito, não é verdade? E o que você acha do que está acontecendo aí? De alguns estarem contra, de outros falarem que tem fé, que crê que Deus vai guardar, que vai fazer acontecer porque crê, né? O que você acha do que está acontecendo? Como você tem visto tudo que nós estamos vivendo, né, que estamos vivenciando nesse momento tão ruim, né? Amém? Queridos, nós vamos ver algumas passagens bíblicas e nós iremos entender que em tudo Deus tem um propósito. Amém? Nós vamos ver que quando Moisés nasceu, houve uma grande matança de crianças, não é verdade? E Moisés foi colocado sobre as águas, né? Foi colocado num cesto. E eu quero perguntar para você, como é que você vê, né, o que está acontecendo? Por quê? Porque eu tenho visto muitas pessoas se manifestarem na mídia, uns dizem, não, vamos fazer porque a gente tem fé, né? Outros se manifestam de outra forma. Mas eu quero perguntar para você, como é que você vê isso? Porque Deus tinha um propósito, né, com Moisés. Houve um momento dele fugir, dele se guardar, não é verdade? E Deus tinha e tem um propósito com Cristo, a redenção. Mas o próprio Cristo, houve um momento que um anjo veio e avisou, né? E disse: foge, porque há tempo para todas as coisas. E não é porque ele era o Messias que ele ia ficar tentando, né, ao Senhor. Os seus pais, né, fizeram de tudo para cuidar dele, como uma criança. E em tudo Deus tem um propósito, né? Deus tinha um propósito do que aconteceu na vida de Moisés, dele ser tirado da sua família, dele ser criado, né, ali junto com o faraó, dele ser criado ali, de ser educado ali e depois ir buscar o seu povo. Ele passou por um momento de risco, né, de morte, né, de morrer, né, ou risco de vida, melhor dizendo. E é quando nós começamos a entender o propósito de Deus, né? O próprio anjo vem e avisa: olha, foge com o menino, não é verdade? Nós vamos ver o próprio Cristo em algum momento, as pessoas tramando para matá-lo, e ele some e vai para outro lugar. Então, o que eu quero com tudo isso? É momento de nós pararmos para analisar que Deus tem um propósito em todas as coisas. Eu não sei você, mas eu tenho vivido um momento com a minha família
Estou resolvendo algumas coisas, né? Eu, a bispa, e em breve nós estaremos falando para vocês o que está acontecendo, que é algo muito bom. Mas assim, olha, eu acho que há muito tempo eu não vivia, ou talvez nunca tenha vivido o que eu estou vivendo com a minha família hoje. O que eu estou vivendo com a bispa, com as meninas, né? Eu estou tirando um tempo aqui com o meu pai, por isso que tá dando esses desencontros aí às vezes de horário, né? Mas assim, eu estou aproveitando esse tempo de fuga para que ele se torne num tempo de intimidade, para que ele se torne num tempo de qualidade, né, com a família, né? Eu tenho estado bem mais próximo, né? Nós estamos executando coisas juntos, né? E o que me chama a atenção é que começam a brotar coisas novas e situações novas em cima de um caos. Em cima de um caos da perseguição de Moisés e da morte de muitas crianças, né? Em cima de um caos, né, de Herodes estar querendo matar Cristo e mandar matar muitas crianças, aonde a morte estava rodando ou rodeando, né? Nós vamos ver o livramento e o propósito de Deus. Como é que eu tenho que enxergar, né, tudo que nós estamos passando? Como é que nós podemos ver tudo que está acontecendo? A palavra de Deus diz: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Como é que eu e você estamos vendo isso? O que você e eu estamos fazendo, né, para passar por esse momento? Eu acho que esse momento, apesar dele ser um momento de epidemia, ele é um momento de aconchego. Ele é um momento de restaurar laços familiares, de restaurar carinho, de restaurar o amor, de restaurar valores que talvez tenham sido perdidos. Já fazem 20 anos praticamente que eu e a bispa estamos pastoreando, né? Eu acho que tem mais ou menos isso, que a gente não tira tanto tempo juntos. Geralmente a gente tira alguns dias, né? 10, 7. Alguns dias atrás nós tiramos 15 dias para viajarmos. Mas o quão tem sido bom, né? O quão tem sido prazeroso esse momento, né? De estarmos juntos, de poder passar o dia junto, né? De poder estar com as minhas filhas, de poder estar com a minha família, né? Eu estou com meu pai, em breve eu quero estar com a minha mãe. Mas como é que nós temos que olhar para tudo isso? Não é porque nós estamos vivendo um momento de morte aparente que nós temos que temer. Moisés, ele veio num momento de morte e ele cumpriu o propósito. Ele foi erguido exatamente onde Deus queria. E eu quero te falar uma coisa, talvez o que nós estamos vivendo hoje é para que Deus tire alguns que estão em cima e levante alguns que estão embaixo. Enquanto alguns estão passando por um momento de entrar numa crise, outros estão tendo uma ascensão de crescimento. Mas uma coisa é certa, é momento de dependência. Porque o anjo do Senhor veio para avisar José. E a palavra de Deus, ela vai nos ensinar, queridos, que Deus, ele é soberano. Então, quando nós paramos para analisar, quando o povo de Deus foi entrar na terra prometida, enquanto muitos olhavam apenas para os gigantes, olhavam para as dificuldades, existiam duas pessoas que olhavam para a terra, né, que mana leite e mel de forma diferente. Eles não olhavam para os gigantes, mas eles olhavam apenas, queridos, para a promessa. E hoje eu quero chamar a sua atenção. Qual é a promessa que Deus te deu? Havia uma promessa do Messias, havia uma promessa de redenção, havia a promessa de um Cristo, né? E ele veio e cumpriu o seu propósito. Mas ele veio na dependência do Pai, né?
ele veio exatamente, né, com o propósito de cumprir aquilo que estava no coração do Pai. E eu quero chamar a sua atenção hoje, e nós vamos pegar N passagens bíblicas, né, quando Deus chama os seus servos e diz: olha, não sobe para a peleja hoje. Deus dando estratégias, né, Deus dando direções, né, para que as pessoas que estão vivenciando, que estão passando por esses momentos difíceis, tenham direções do que fazer e de como fazer. Não é momento de estarmos murmurando, não é momento de estarmos reclamando, é momento de entrarmos na dependência de Deus. É momento de entrarmos, queridos, exatamente, né, no propósito, né? Porque apesar de Herodes estar querendo matar o Cristo, o Senhor o manda, José e Maria e o Senhor Jesus para outro lugar, e ele ainda diz: ó, fica lá até que eu te avise, né? Ele ficou lá até a morte de Herodes, né? Permanece lá até que eu te avise. E quando nós paramos para analisar tudo isso, nós aprendemos que nós temos que aprender a confiar em Deus. Temos que aprender a confiar no Deus Todo-Poderoso. Porque não é uma epidemia que vai acabar com o cuidado do Pai. Não é uma epidemia que vai fazer com que o propósito de Deus não seja estabelecido. E eu quero louvar a Deus por cada um de vocês, sabe por quê? Mesmo nós não podendo estarmos juntos, eu tenho um povo que aprendeu a honrar seus compromissos. Para a glória de Deus, nós estamos com tudo em dias. Graças a Deus, graças ao Senhor e graças a vocês, servos do Senhor. E eu quero te falar uma coisa. Eu creio que novas portas irão se abrir. Nós vamos passar por um momento de dificuldade, né? Estão esperando a epidemia mais forte aí, mais daqui 1 mês, 2 meses. Mas eu quero te falar algo. Confia, porque se preciso for, Deus envia o anjo para dizer: olha, faça dessa forma, vá para tal lugar, faça desse jeito, amém? E o propósito de Deus começa a ser estabelecido, o propósito de Deus começa a ser cumprido. Para muitos é uma afronta, né, permanecer em casa dizendo: não, eu tenho fé, a gente tinha que congregar, tinha que estar junto. Mas para outros há o momento, né, de fugir para o Egito e ficar lá até que Herodes morra. Há o momento, amém, de ser colocado no cesto e ser deixado aos cuidados de Deus. É o momento de nós entrarmos no cesto. É o momento de nós ficarmos quietos. E a palavra do Senhor, ela nos ensina: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Existem situações que nós entramos, existem momentos que nós passamos, que nós não sabemos o que fazer, como fazer, quando fazer, amém? E é o momento de depender, de dizer: Senhor, eu preciso de uma direção, eu preciso de uma resposta, eu preciso de algo que o Senhor me diga, de como é que eu devo fazer, amém? Então, o que é que nós temos que parar para analisar? Até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem estado conosco, né? Até aqui o Senhor tem nos amparado, até aqui o Senhor tem nos guardado. Eu não preciso entrar numa síndrome de desespero, de dizer: eu vou me trancar dentro de casa, ninguém sai, ninguém entra. Não é nada disso. A gente vai tomar os cuidados, nós vamos permanecer, né, com aquilo que as autoridades determinaram, né? Se uma pessoa veio falar para mim e falou assim: eu não vou obedecer lei humana não, porque eu tenho que adorar o meu Senhor. Eu falei: querido, ele não está dizendo que você não pode mais cultuar a Deus. Ele está dizendo para você se guardar. Grandes homens e grandes mulheres de Deus foram guardados até que um momento específico chegasse. Citei 2 casos aqui. Moisés, além dele passar pelo momento de quase ter sido morto quando criança, ele teve que fugir para o deserto para depois Deus o trazer de volta para cumprir o propósito.
Talvez eu e você hoje estejamos no deserto. Mas vai chegar o momento, né, de cumprirmos o propósito. Vai chegar o momento que Deus vai estabelecer e vai dizer: é agora. Para muitos estão esperando uma crise, não é verdade? Mas eu quero te falar outra coisa. Deus pode tudo. Amém? E assim, o que está me preocupando, não a ponto de tirar meu sono, mas o que eu tenho pensado muito, é que o que eu mais estou preocupado com o nosso país não é a epidemia. É com a direção que ele está seguindo, com a direção que ele está tomando. Mas eu quero te falar uma coisa. O Brasil é do Senhor Jesus. E aqui eu quero pedir para vocês, e quero falar aqui, aproveitar esse momento para que ele suba como uma oração. Senhor Jesus, Deus, vem ser aquele que preside o nosso país. Aquele que dirige não somente os governantes, mas também as igrejas. Que nós sejamos atraídos novamente para o propósito. Um propósito como igreja, um propósito como país, um propósito como um povo que adora ao Senhor. Deus ainda tem projetos com o Brasil de evangelizar muitos lugares. Que o Senhor nos alcance. Que o Senhor venha, queridos, ao nosso encontro para sermos um instrumento de suas mãos. Eu dei um exemplo aqui, né, desses dois homens, para não ser muito redundante. Moisés, né, aquele que vai livrar o povo do Egito. O Senhor Jesus que vem remover o cativeiro, não é verdade? O propósito foi cumprido. Houve um momento de se guardar. Houve um momento de esperar. Houve um momento de ir para ali, de se isolar. Houve um momento de vir comparecer em público para que o propósito se cumprisse. E eu quero te falar uma coisa. No meio desta batalha, já tem gente prosperando. Já tem gente conquistando. Porque para quem está em Deus, ele passa pela crise, mas não vive a crise. A crise muitas vezes quer se instalar aqui. A crise muitas vezes quer se instalar aqui. Mas que essa crise fique lá do lado de fora. E que aqui dentro fique a fé, a certeza de que dias melhores estão por vir. De que se preciso for, o Senhor vai me trazer a revelação, amém, daquilo que eu preciso para prosperar, daquilo que eu preciso para cumprir o propósito. Que venha sobre nós o teu reino, Senhor. Que seja feita a tua vontade. Que aquilo que o Senhor tem para cada um de nós como igreja, para as igrejas do Brasil, sabe, que o Senhor entre, transforme as igrejas, que caia as placas. Pode até ter a placa A ou B ou C, mas que nós sejamos um povo, que estejamos unidos. Que a igreja do Brasil venha se unir. Que nós, como filhos de Deus, que nós, como povo de Deus, estejamos fixos no propósito do Pai, para cumprir aquilo que o Pai, aquilo que o Criador tem para as nossas vidas. Que possamos cada vez mais esperar. Esse tempo vai chegar. Amém. Novos horizontes vão se abrir. Novos propósitos vão se estabelecer. Novos sonhos virão. Mas hoje eu quero aproveitar esse momento para dizer: Senhor, entra no nosso país. Não só a nível de governo, mas também a nível eclesiástico. Vem cumprir o teu propósito. Que possamos ser uma igreja que não se contamine com nada, que não se corrompa. E que o propósito maior seja as almas. Que o propósito maior seja as vidas que serão alcançadas. O mundo nos ensina a possuir, a correr atrás para ter muito, para ter um grande nome. E eu quero te falar uma coisa: melhor do que ter muitos bens, melhor do que ter um grande nome, é ser chamado de amigo, é ser chamado de filho, é ser chamado, queridos, de discípulo. E hoje eu quero te falar algo. Hoje Deus, essa palavra, ela queimou muito forte no meu coração, né? Então
todos nós, queridos, vamos ter a convicção, sabe? Eu não sei quanto tempo vai durar para voltarmos, eu não estou preocupado com isso, mas vamos aproveitar esse tempo para crescermos em unidade, para crescermos em Deus, para crescermos em meditação, para crescermos em oração, para crescermos em amor. Você não sabe o tanto que eu tô com saudade de dar um abraço em vocês. Vocês sabem como eu sou, né? Quem me conhece de perto, né? Às vezes eu sou meio fechado, mas eu gosto muito de estar abraçando, de estar perguntando como é que você tá, né? Embora meus afazeres tenham aumentado muito a nível ministerial, mas glória a Deus por isso. Jamais eu quero reclamar pelo aquilo que Deus colocou nas minhas mãos. Mas eu quero te falar uma coisa. Fica tranquilo. A resposta vai vir. Em momentos que nós nem sabemos o que está acontecendo, né? Deus manda o anjo e diz, olha, segue tal direção, vai para tal lugar. Amém? Que você que está me assistindo hoje, que o Senhor te dê a resposta do que você deve fazer. Que você que está me assistindo hoje, que o Senhor te dê sonho, que o Senhor possa estar te enviando o anjo, que o Senhor encontre uma forma, envie um profeta, fale com você mesmo, mas que o Senhor diga para você o que você precisa saber. Mas uma das coisas que nós temos que ter convicção, Deus é conosco. É Ele o maior interessado em nos dar direções, é Ele o maior interessado em fazer com que se cumpra o propósito dEle nas nossas vidas. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. Amém? Eu não sei o que você está vivendo, mas dias melhores virão. O propósito vai se cumprir. O propósito vai se estabelecer. Amém? Desde já eu quero agradecer a todos vocês que estiveram conosco aqui, né? Já mando um abraço para todos aí, amém? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Creia, Deus não nos leva para lugar algum sem propósito e sem proteção. Amém? Que Deus esteja guardando a vida de cada um em nome de Jesus. Deus abençoe.